gravando. Deixa eu dar um bom dia oficial, para parecer que eu sou uma pessoa bem educada. Vou compartilhar com vocês a tarefa. Espero que tenham feito. Conseguiram fazer? Sim. Sim. Não era tão difícil, né? Ah, tranquilo. Quem que não conseguiu fazer? Três dias de aula e depois recesso. Esse vai ser um recesso sem fazer nada, né? Fazer nada, tu colocou lá na atividade lá. Ah, pois é, tem isso, né? Quem não fez tem aquela atividade. Tem a chance de se escapar, né? Escapar. Vamos lá. Na aula de hoje a gente vai corrigir esse exercício e na aula de sexta-feira a gente vai fazer um documentário sobre os sobreviventes do Holocausto. O Tiago mandou lá no grupo, né, uma série da Anne Frank que fala sobre essa questão. Então, uma boa dica para as férias, né? Ver uma série. Vou ver se tem alguma outra que eu me lembro. Tem filme, né? Vários. No Netflix tem vários filmes que falam sobre isso, sobre a guerra. Tem aquele do... Como é que é o nome daquele filme? O cara que inventa o computador? Não me lembro. Já viram? Já vi, mas eu não me lembro o nome. A gente já viu, foi na sala, eu acho, não foi? A gente viu de matemática. Ah, foi? A gente viu de matemática. Ah, O jogo da imitação, não é? isso mesmo. O jogo da imitação. Aquele filme é um filmão, né? Que decodifica o código alemão, né? E daí para isso ele inventou uma máquina. Aquele é um filme bom. Tem o Resgate do Soldado Ryan, tem uma série de filmes que falam sobre a Segunda Guerra Mundial e nazismo, né? Menino do Pijama Listrado, vocês viram? Sim, a gente viu contigo também. Isso foi na aula, ano passado. Ah, eu acho que vocês viram com a outra turma, né? Ah, então, fala sobre isso. Mas tem outras séries aí que... Opa, a Camila tá chegando. Que tem como tema o nazismo. No Netflix tem alguns documentários também. Vamos lá. Exercício sobre o nazismo. A Alemanha pós-guerra era um terreno fértil para o aparecimento de um líder como Hitler. O que vocês colocaram? Por que é um terreno fértil? Como assim um terreno fértil? E deu passagem para ele chegar. Por quê? O que estava acontecendo com a Alemanha que acaba transformando ela num terreno fértil para o aparecimento de um líder? Uma crise que aí abriu meio que as portas para crescer os movimentos tipo, socialistas e comunistas, e aí o Hitler chegou com as ideias dele com o partido nazista e ele foi meio que ganhando poder. Boa. Quem está falando? O Giovanni ou o Matheus? É o Vitor. A pessoa que conhece a voz dos alunos. A crise econômica, especialmente pós-crise de 29 e a interrupção, vou botar uma resposta aqui, hein? Interrupção dos empréstimos dos Estados Unidos levaram ao desemprego e à fome. Isso fortaleceu o Partido Comunista e, em oposição a ele, o Partido Nazista,
o Partido Nazista. Então, é um terreno fértil porque as pessoas estavam suscetíveis a isso, né? De certo modo, uma pessoa que está numa crise muito grande, o Partido Nazista oferece uma saída. O Partido Comunista também oferecia uma saída, né? Os dois oferecem uma saída, mas qual saída tu escolhe? E daí o discurso, talvez o discurso nacionalista do Hitler tenha colado mais do que o discurso comunista, que era um discurso muito mais universal, né? O Marx já dizia isso. Trabalhadores do mundo, univos, ou seja, vão fazer a revolução comunista no mundo. E talvez fosse uma coisa muito improvável, muito inviável, né? O mundo comunista, e as pessoas talvez não vissem na proposta comunista uma saída para a crise. Até porque daí comparava com a União Soviética, né? Que era vista e era uma ditadura stalinista. O discurso do Hitler talvez tenha colado mais, porque é uma coisa mais nacionalista, é aqui, vamos resolver o nosso problema. Né? E para resolver o nosso problema, essa exaltação do nacionalismo, essa entrega, acaba funcionando mais. É uma coisa mais local, assim, talvez esse discurso ou essa saída colasse mais. Botei um ponto. Tudo bem essa? Tem a ver com a crise de 29, né? E a fome, a miséria. Até hoje é assim, né, gente? Quem viu o filme A Onda? Deixa eu mudar aqui para ver vocês. Aqui. Vocês não, né? As bolinhas de vocês. Alguém assistiu o filme A Onda? Não, nunca assisti. Eu já ouvi falar. Eu até já fui até ver, mas acho que não vi. Marca aí. Marca aí ver nas férias. Tem que fazer, gente. Vamos ver filme. É bem bom esse filme, tá? Não é um filme de história, assim. Não é um filme para dar aula de história. É um filme. É tipo de onda mesmo? De... Na verdade, mostra como que um cara, tem a ver com uma praia, não sei o que também, mas mostra como um cara consegue convencer um grupo de pessoas daquilo que ele está falando. Né? Mostra, na verdade, a força do discurso. O filme fala sobre isso. A força do discurso. Um discurso bem elaborado, convence as pessoas daquilo que está falando. É como se fosse assim, uma mentira muito bem dita. Uma mentira muito bem dita convence as pessoas de que aquilo é verdade. Eu poderia fazer uma relação, mas eu não vou fazer. Não tem nada a ver com o Bolsonaro. Tá? Mas é melhor eu não fazer, porque é muito arriscado. Tem que aprender a ficar quieto. Não tinha a ver com política, tá, gente? Tinha a ver com religião, a relação que eu ia fazer. Mas, como religião também mexe com cada um, então é melhor não fazer. Por que o discurso de Hitler tinha eco? Segundo ele, quem eram os culpados pela crise na Alemanha? Por que o discurso do Hitler tinha eco? Por que aquilo que ele falava, as pessoas acreditavam naquilo? Porque muitas pessoas também tinham a mesma ideia de que os judeus eram oportunistas, ladrões, muitas coisas. Daí, se as pessoas não concordassem com a ideia de Hitler, essa ideia não se espalharia pela Alemanha. Boa, Thiago. Estou corrigindo ou estou escrevendo à toa? Tô corrigindo. Tô corrigindo. Eu fiquei aqui digitando à toa, não faz o menor sentido, né? Olha lá. A pergunta é, por que tem eco aquilo que o Hitler fala? Tem eco porque muitas pessoas já achavam isso dos judeus, né? Então ele autoriza as pessoas a falarem, a perseguirem, a delatarem, entregarem os judeus. Eu lembro que na nossa aula passada eu fiz uma relação com os afrodescendentes do Brasil, né? Se tivesse um candidato que culpasse os negros pela situação financeira do Brasil e a tradição cultural brasileira afrodescendente pela situação do Brasil, ele encontraria eco em algumas pessoas.
algumas pessoas que pensam isso, mas não falam porque é considerado crime. A sismologia é crime no Brasil. Mas se tivesse alguém que falasse, talvez tivesse eco. E segundo ele, quem eram os culpados pela crise na Alemanha, o Tiago já falou ali de um deles, né? Hitler culpava os judeus que não são alemães e os comunistas pela crise na Alemanha. Lembrem que todo o primeiro ato do Hitler, na verdade, a grande fake news do nazismo, é o incêndio do parlamento, né? Que coloca os comunistas na ilegalidade. Então, ali os comunistas já deixam de ser um partido legal, deixam de ser um partido permitido, e é proibido ser comunista, proibido se filiar ao Partido Comunista, eles começam a ser perseguidos, mortos, presos, mandados para campo de concentração, mas além dos comunistas, que têm um caminho diferente para sair da crise, os judeus também são considerados os culpados pela crise. E ainda o fato de que muitos judeus são comunistas. Eu teria que ler a biografia do Marx. Não sei se Marx era judeu. Eu acho que não. Então, eu me lembro, não. Quando eu falo que os judeus não são nacionalistas, o que vocês entendem? Nacionalista que patriota. Isso. Por que os judeus alemães não são nacionalistas, patriotas? Porque eles não são alemães, originalmente. Porque eles não são alemães originalmente. Os alemães entendem dessa forma, né? Que eles não são alemães. Ser alemão é ser isso. É ser desse jeito. Os judeus têm uma cultura um pouco diferente, né? Já começa pela questão religiosa deles. Não acreditam em Cristo, não são cristãos. Então, isso fazia com que os alemães dissessem que eles não são alemães. É que nem... A gente pode fazer uma relação hoje, na própria Alemanha, com os turcos, que são islâmicos, né? De modo geral, são islâmicos. Invadiram a Alemanha, tem muito turco na Alemanha. Na verdade, a princípio, isso foi uma necessidade da Alemanha. A Alemanha tem um crescimento demográfico pequeno, né? E daí chegou um ponto que não tinha mão de obra na Alemanha contemporânea, tá, gente? A gente está falando de hoje, ou de alguns anos atrás. E daí eles aceitaram muita imigração. A Alemanha aceitou muito imigrante, especialmente imigrante turco. Só que, assim como o judeu, que tem uma marcação visual, né? Os judeus têm um jeito de se vestir, o cabelo, aquele negocinho aqui assim, aquele cabelinho que usavam aquele kippah, sei lá, aquele chapeuzinho aqui em cima. Como os judeus são, a gente olha e vê assim, é judeu. Especialmente naquela época, os turcos também. Né? A gente olha e vê, bom, é turco. Então, hoje em dia, os alemães têm essa coisa com o pé atrás com os turcos, porque assim, eles não são alemães. Dá para ver ali, ó, a cultura deles é diferente. Né? A religião é diferente, os hábitos são diferentes. Os turcos na Alemanha cospem muito no chão, né? Um hábito turco mesmo, essa coisa de cuspir, isso incomoda muito os alemães, tá? Só que hoje eles não falam sobre isso, assim, meio que tem uma incomodação silenciosa, assim, com relação aos turcos. Isso é muito interessante, né? Porque, assim, eles têm a sombra do nazismo. Eles têm muito medo de falar sobre isso, porque falar sobre isso pode autorizar as coisas, como Hitler fez. Essa é uma situação bem contemporânea. Que a Europa, de modo geral, tem, mas na Alemanha isso é muito forte, por conta do nazismo. Incomoda muito os islâmicos, incomoda o chador, a burca, essas coisas incomodam. É tanto que há pouco tempo a gente teve a discussão das mulheres, né, que foram proibidas de usar a burca na escola, as meninas foram proibidas de usar na França, na Holanda, e daí virou uma polêmica isso, né? Ah, isso é um desrespeito cultural. Mas daí a França dizia, não, mas é uma questão de segurança. E as mulheres francesas diziam, absurdo, nós lutamos tanto para que as mulheres tivessem igualdade, que as mulheres tivessem liberdade, né, os ideais da Revolução Francesa que se perpetuaram na sociedade francesa, e as islâmicas se submetem
a usar essa roupa. Então, virou uma incomodação na Europa, no mundo contemporâneo, mas que muitas vezes não é falado, muitas vezes não é trabalhado nisso, justamente para não autorizar essa fala, como o Hitler fez, né? Porque o Hitler autorizava a fala. Virou uma política de Estado. Complicadinha essa história. Vamos lá. 3. O que foi o Putin de Munique e por que não deu certo? O que foi o Putin de Munique? Foi um golpe de Hitler e do Partido Nazista. Que foi uma tentativa, né? Uma tentativa de golpe que não deu certo no caso, né? Que ele fracassou. Que não deu certo por quê? Porque a polícia conteve. Mais do que isso. Opa, tem alguém falando da Lua? Deixa eu ver se alguém escreveu. Eu não tô com o chat aberto. E aí, Arthur? Eu tô achando esse silêncio do Arthur tão estranho. O Arthur não participa da aula. Deixa eu ver. Por que será que não deu certo? Lembra que a ideia... o Putin de Munique foi um golpe que seria dado em Munique, uma cidade, mas ele teria o apoio do partido nazista de outras cidades, lembram disso? Só que no dia do Putin de Munique, nas outras cidades, o partido não foi para a rua. Então, pois, não contou com o apoio dos nazistas de outras cidades. Então, perdeu a força. O golpe de Munique, na verdade, perdeu a força, porque foi só em Munique. Né? Foi nessa ocasião Hitler foi preso. O golpe de Munique, ele foi preso. Por que eu estou perguntando isso aqui, ó, Lu? Por que eu estou perguntando isso aqui? Se eles tivessem conseguido tomar o poder aqui nesse golpe de Munique, Lu, seria igual o fascismo de Mussolini. Mussolini deu um golpe, né? A marcha sobre Roma, que obrigou o rei a colocar ele como primeiro-ministro. Se eles tivessem conseguido aqui, ó, o processo seria igual. Tomaram o poder. Em Roma, os fascistas tomaram o poder com a marcha sobre Roma. Né? Aqui a tentativa também foi essa, ó, os nazistas irem para a rua, o Putin, um golpe, e exigirem o cargo de primeiro-ministro para o partido nazista. Não deu certo. Então, o golpe, ou essa tentativa de chegar ao poder de forma ilegal, não deu certo. A saída seria chegar legalmente ao poder. E daí, através de eleições. Daí o partido nazista saiu de 2 cadeiras e foi aumentando, até o ponto que tinha, pare a pare com o Partido Comunista, a maioria no parlamento. E daí, para tirar os comunistas, o incêndio no parlamento. Lembram? Sim. Vocês são tão silenciosos. Até a distância, vocês são silenciosos. Sabe um pouquinho só. Oi? Sabe só um pouquinho. Só um pouquinho. Assim. Questão 4 fala do livro que o Hitler escreveu, ou ditou, né? Porque ele não escreveu, ele ditou as ideias dele enquanto ele estava preso, em camp. Dá para ler esse livro na internet, tá? Dá para baixar o download do livro. E durante muito tempo ele foi proibido, tá? Há pouco tempo que foi permitida a publicação do livro. Justamente para evitar que se espalhasse essas ideias que são uma leitura errada do evolucionismo, né? Do evolucionismo social, o darwinismo social. Mas hoje em dia é possível ler esse livro
até comprar. Virou um livro histórico, na verdade. Nesse livro, o Hitler sistematizou as ideias dele, entre elas a superioridade da raça ariana, o antissemitismo e o espaço vital. O que significa cada um desses aqui? A superioridade da raça ariana. Significa o quê? Que é a raça pura. Que existe um sangue puro que faz dessa raça superior às outras. Daí os Jogos Olímpicos viraram problema. Já devem ter visto isso várias vezes, né? Porque aparece aí nos jornais, nas matérias. Os Jogos Olímpicos viraram problema, que foi sediado na Alemanha, nos Jogos da década de 30. E os corredores eram tudo africano. Hitler se recusava a entregar o prêmio para os africanos. Porque como assim? Não tem lógica. Se o sangue puro é ariano, é óbvio que o melhor corredor seria ariano. Mas não, eram os africanos que ganhavam. Até porque não existe raça, né, gente? Vamos lá. O que é o antissemitismo? A repressão contra os judeus. Também, né? É a ideia de que o sangue judeu vou botar aqui entre aspas, estragado, contaminado, e contaminaria o ariano. Por isso que não pode misturar ariano. Por isso que não pode casar judeu com alemão. No filme O Pianista não. No filme A Vida é Bela, já viram o filme A Vida é Bela? Já. É bem bom. É uma poesia nesse período de desgraça, né? O pai e o filho são mandados para o campo de concentração e o pai transforma o campo de concentração num jogo para que o filho não percebesse o que estava acontecendo. O filho era novinho. O pai transforma aquilo num jogo, os inimigos, não sei o quê, então tinha que ficar escondido, então queria sair para fazer tal coisa, o filho tinha que ficar escondido. O tempo todo é um jogo, né? Por isso que A Vida é Bela, ainda que seja no campo de concentração, ele transforma aquilo uma brincadeira para que o filho não percebesse. É lindo o filme, tá? Foi um filme que ganhou do Brasil, de um filme brasileiro, o Oscar de melhor filme estrangeiro. Muito bem feito, de um italiano. A ideia de que o sangue judeu é estragado e contaminaria o ariano. Por isso, a perseguição aos judeus, que estavam lá contaminando o sangue ariano, do ponto de vista dele. E o espaço vital. O que é isso? Vocês estão aí, gente? O espaço que a raça ariana precisaria para viver, o Arthur disse. Vou botar isso, então. Alemães, né, se achavam herdeiros do Sacro Império Romano Germânico, ou
da Confederação Germânica e queriam criar o Terceiro Reich, o Terceiro Império. É aqui, galera, que vai estar a Segunda Guerra Mundial. Quando eles começam a invadir outros territórios, é que começa a Segunda Guerra Mundial. A busca desse espaço vital, especialmente a Polônia, que tinha sido tirada da Alemanha, lá no Tratado de Versalhes, aqui que vai dar problema e começa a Segunda Guerra Mundial. André, vai um pouquinho mais pra cima. Oh. Um segundo. Deu. Deu? Uhum. Cinco. Por quê? Não, que classe social apoiou o regime nazista e por quê? O que vocês colocaram? Todas. Mas principalmente a burguesia. Uhum. Especialmente a burguesia e a classe média, pois Não era um negócio a ver que os judeus eram ricos? não. O que a burguesia tinha medo? Que eu era a sombra do mundo. Ué. Era. Qual era a outra solução? O comunismo. O comunismo? Pois temiam Tá. o comunismo e o fim da propriedade privada. Especialmente a burguesia e a classe média, pois temiam o comunismo e o fim da propriedade privada. Vale lembrar que comunismo e socialismo são completamente diferentes do ponto de vista teórico. O comunismo, tu tem uma nacionalização e estatização de toda a propriedade privada através de uma revolução. O proletariado toma o poder. No socialismo, tu tem uma série de reformas que vão levar à diminuição da desigualdade social. Não exatamente o fim da propriedade privada. São coisas diferentes. Né? Então, tu vai ter uma série de reformas, tu vai ter mais direito para o trabalhador, mais impostos para a burguesia, menos para o trabalhador. Então, tu vai ter uma diminuição da desigualdade social, mas não necessariamente o fim da propriedade privada. No comunismo, sim, tu tem o fim da propriedade privada. Tudo passa a ser do Estado. Então, a burguesia apoia o regime nazista justamente por isso, para evitar que o comunismo fosse implantado e ela perdesse aquilo que tinha de mais caro, a propriedade privada, que é garantido com a exploração na mão de obra do trabalhador. Como os nazistas chegaram ao poder, como colocaram os comunistas na ilegalidade, bom, já respondi isso no começo da aula, quem pode responder? Colocando fogo na Câmara. Então, essa é a segunda parte da resposta, mas como é que eles chegaram no poder? O golpe não deu certo. Sim. Então eles chegaram no poder? Legalmente. Legalmente. Como que se chega legalmente? Eleições. Através de eleições. Através de eleições. Por fim, colocaram fogo no parlamento e culparam os comunistas, colocando-os na ilegalidade e, sendo maioria, escolhiam o primeiro-ministro, chanceler, Hitler. Ana, vem.
Pausa. Cachorro tá aprontando. Ok? André, mas daí para ele se tornar o Führer, ele meio que fez uma coisa legal, né? Ele chegou, na verdade, legalmente no poder, ele era primeiro-ministro. A parte legal foi que quando teve a morte do presidente Hindenburg, né, que era o presidente da época, ele não convoca eleições. Então ele fica como presidente, e daí o Congresso, como era a maioria, o Congresso aprovou isso, né? Que ele ficasse como presidente e primeiro-ministro. A Alemanha era e é uma república parlamentarista. A Alemanha é presidente e primeiro-ministro. Por isso que aquela Angela Merkel, presidente da... Não sei se agora ela é presidente ou se ela é chanceler. Da Alemanha, sempre está no poder. Porque ou ela é eleita como primeira-ministra ou como presidente. Por isso que ela está sempre mandando. Ela e o Putin. Por que eles governam durante tanto tempo? Porque ou eles são presidente ou eles são primeiro-ministros. Vem, fica quieto aqui. Daí Hitler passa primeiro-ministro e presidente, o Führer. E como Führer, ele mandava em tudo. Olha lá. No poder, que ações demonstram a formação de um Estado totalitário? Essa era só copiar a Perseguição aos judeus. Judeus e comunistas, né, no caso. Aham. Assim, a censura. Censura. Lá. Proibição de partidos políticos ou pluripartidarismo, né? Só podia um partido. Centralização do poder. Ele centraliza o poder de tal forma que o Congresso perde a função que tem. Isso é a formação de um Estado totalitário. Certo? O que é? Certo. Ferida. Beleza. Dúvidas? Eu tenho uma dúvida, André. Pode falar. O Holocausto começou apenas depois do início da Segunda Guerra Mundial, né? Sim. No começo, quando Hitler chegou ao poder, e essa perseguição, os judeus vão ser colocados primeiro em gueto, depois vão para campo de trabalho. A questão do campo de extermínio já é durante a Segunda Guerra Mundial. É mais ou menos assim, Tiago, com outras palavras e menos acadêmicas. A gente fez uma merda. E agora? Vamos eliminar esse negócio de uma vez, apagar os vestígios do que a gente fez. E daí começa uma coisa de matar bem rápido para poder eliminar os vestígios. Tá? E, todo alemão concordava, André? Todo alemão aceitava o Holocausto? Não. Tá? Muitos alemães silenciaram, por exemplo, eram contra, sabiam o que estava acontecendo, mas silenciavam porque tinham medo. Outros alemães viram no nazismo um jeito de crescer. Crescer no emprego, por exemplo. Muitos soldados, muitos integrantes do exército nazista, não necessariamente eram antissemitas, mas se ele se opusesse, ele perdia o cargo, imagina. Né? Muita gente não silenciou, mas assim, não falava isso abertamente, mas escondia judeu, ou escondia comunista. Né? Então, nem todo alemão é nazista. Não dá para a gente fazer essa generalização. Mas a gente pode dizer que muitos alemães, mesmo não sendo nazistas, silenciaram, com medo do que poderia acontecer. Certo, gente? Os soldados de guerra também iam para os campos de concentração? Os soldados de outros países? Tipo, dos aliados. Eles iam para o campo de concentração? Sim. Sim, dos dois lados, tá, gente? Os alemães iam para campo de concentração na França. Né? Não era só na Alemanha. Só que na Alemanha virou campo de extermínio, né? Outra história. Beleza? Bom, nos vemos na sexta-feira, então. Tchau.
Tchau, André. Até a próxima aula. Tchau, gente. Até a nossa próxima e última aula. Tchau, André. Bye, bye. Boa semana. Tchau, André. Tchau.